Bom, a gente está aí numa série de conversas, né, através de lives, para a gente poder ver aí alguns comportamentos, algumas coisas que têm acontecido com as crianças, que têm trazido um prejuízo, sofrimento para a família, para a própria criança. E hoje a gente vai estar falando aí sobre inquietação, sobre tédio, o que esses dois assuntos têm em comum. E a gente vai trazer ainda alguma coisa relacionada ao TDAH, porque também faz relação com esses dois assuntos. Então, nós vamos falar hoje com 3 assuntos, na verdade. Então, a gente vai estar aí desmistificando um pouco essa questão da inquietação, do que é normal, do que não é. Para quem está chegando aí agora, sou Laís, sou psicóloga, e aqui eu ajudo as mães a estarem aí tendo algumas estratégias, algumas ações que possam aliviar as tensões, que possam diminuir aí os estresses com o dia a dia, né, dos filhos, na maternidade, com alguns comportamentos em que em pequenas ações a gente pode estar aliviando aí da família e aliviando as tensões para a criança também, porque a criança sofre, né? A gente já entendeu um pouquinho na semana passada sobre o desenvolvimento e a gente sabe que essa questão da criança não saber o que está acontecendo com ela gera também algumas emoções, gera alguns sentimentos e elas vão se comportar de determinadas maneiras porque elas não estão maduras o suficiente para se encontrarem e acharem ações adequadas para os seus comportamentos. Então a gente tá aí nessa série para a gente desmistificar um pouco do desenvolvimento infantil. Bom, para quem vai estar aqui comigo, né, o material, eu estou disponibilizando esse material em PDF, então o resumo, né, de tudo que a gente vai falar aqui, pelo Instagram no link da bio e no Facebook vai estar junto a esse vídeo nos comentários para baixar e ter esse material com a gente falando, vai estar junto nesse material que você pode baixar e receber por e-mail, tá? Então, todas as lives a gente está agora com com esse detalhe à parte aí da gente poder ter esses resumos de cada live que a gente pode relembrar depois, a gente pode estar voltando lá para ver alguma ação que possa estar acontecendo, né, e saber o que fazer, tá bom? Então vamos lá, para a gente começar hoje, antes da gente falar de inquietação, a gente vai precisar falar sobre o TDAH, né? E para a gente começar, eu não sei se você já ouviu ou se você já falou a seguinte frase: nossa, parece que eu tenho 10 crianças dentro de casa, de tanta agitação, de tanto que ela se mexe, que ela se movimenta. E parece aí que tem 10 crianças, 5 crianças, e só tem uma criança em casa. E não sei se você já falou isso ou se você já viu alguém falando isso. Bom, a inquietude da criança, né, não é incomum a gente, diante da agitação das crianças aí, os pais falarem assim: meu filho tem algum problema. Eu preciso, muitos pais, muitas mães falam para mim: meu filho não para quieto, ele não sossega, ele pula, ele grita, ele corre a casa toda. Será que isso é normal? Até que ponto isso é normal? Eu acho que ele não é normal, não. Eu acho que ele tem algum problema, ou ele é hiperativo. Não é possível que aquela criança para, né? Só que a gente precisa ter
para a gente não querer ir atrás de um diagnóstico, né, que não existe. Porque se a gente for ficar numa sala de pré-escola, por exemplo, quando chegar no final do dia, a gente com certeza vai achar que todas aquelas crianças têm hiperatividade. Porque elas não param, ficam o dia inteiro pulando, correndo, gritando, saltando, não fica quieto no lugar. A gente, no final do dia, a gente vai dizer, não é possível, essa sala, todas essas crianças são hiperativas, não tem como, né? Mas a gente precisa saber diferenciar, né, a criança de ou se ela está passando por algum transtorno. E essa vai ser o motivo aí da nossa live de hoje. Seja aí bem-vindo a todos que já estão chegando. Aos pouquinhos a gente vai interagindo aí. Mas vamos lá, ó. Por isso que eu vou trazer aqui hoje, sobre essa questão da inquietação, eu vou trazer primeiro uma diferenciação sobre a inquietação normal, aquilo que é esperado, aquilo que provoca a inquietação e alguns detalhes sobre o transtorno do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Confundem, acabam achando que o filho é hiperativo e não necessariamente está acontecendo. Aproveitando aí que no último dia 13, agora de julho, foi um dia que foi separado aí para a conscientização do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um dia mundial do TDAH. Então é um dia que traz aí a consciência, né, a conscientização dos pais, a orientação dos pais, ao cuidado com os filhos, ao cuidado na escola, com o diagnóstico, enfim, tudo que é envolvido ao transtorno. E como a gente tem visto mães aí, né, famílias que precisam desse auxílio, que ainda é existe ainda muita confusão com relação a isso, com esse assunto, mas esse é um transtorno que é um dos mais pesquisados no mundo e no Brasil, é o transtorno do TDAH. Por isso que a gente pode ver aí que muitas pessoas estão falando sobre o TDAH, a gente está tendo muito mais informações sobre o TDAH e não é uma coisa da moda, né? Não é algo de agora, é uma coisa que vem acontecendo há muitos anos. A nossa aula de hoje não é sobre o TDAH, mas vamos trazer aqui algumas informações que vão poder dar um norte aí pra gente com relação a essa inquietude sendo normal ou sendo de um transtorno, devido a um transtorno. Primeiro de tudo, que esse é um transtorno que ele é neurocomportamental. Na verdade, ele é um transtorno que vem do desenvolvimento e não é comportamental como muita gente acha, né? Ele é caracterizado pelo déficit de atenção, acompanhado aí com a hiperatividade e com a impulsividade. Esses sintomas, eles podem aparecer de forma irregular. Eles podem aparecer combinados, eles podem aparecer juntos, mas não é tão comum aparecer os três ao mesmo tempo. O déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. O que a gente precisa entender é que o TDAH, a característica dele é o déficit de atenção. Então, uma criança, uma pessoa que é diagnosticada com TDAH é por conta do seu déficit de atenção. E aí vai, então, poder ter combinado a hiperatividade e a impulsividade, certo? Na maioria das vezes, o transtorno ele vai levar, na maioria das vezes não, muitas vezes, ele vai levar problemas na interação dos seus pares familiares, na interação com os amigos da escola, com as autoridades fora da escola. Então, assim, não é só porque uma criança é hiperativa ou a criança é impulsiva que ela tem TDAH. Uma criança que apresenta essas características, elas precisam ser avaliadas porque essas características precisam estar trazendo transtorno, precisam estar trazendo prejuízo para essa criança em alguma área dela.
Na família, nos amigos, na igreja, na escola, aonde ela estiver, ela precisa estar tendo algum tipo de prejuízo para começar a avaliar se existe aí um transtorno ou não. Não só porque ela é hiperativa, até porque a gente viu que o transtorno ele é devido ao déficit de atenção, né? É uma disfunção neurológica com relação à atenção. Então, uma criança que tem o TDAH, ela pode apresentar comportamentos disruptivos, que são aí comportamentos agressivos, comportamentos de explosão, maltrato com pessoas ou não, atitudes que possam ser consideradas fora da lei, totalmente inadequadas do bom convívio social. Isso ao extremo, né? São coisas que podem estar aí acontecendo. Também pode ser chamado de sintomas emocionais, né, exacerbados aí, que é quando a criança está chorando demais, chora por qualquer coisa, ou está se fazendo de vítima, ou pode até chegar ao ponto de dizer que vai se matar, que chora por qualquer coisa, né, uma pequena discussão está fazendo daquilo dali uma tempestade, né? Além de trazer ainda algumas dificuldades, algumas alterações cognitivas, a linguagem, a alteração da neuroimagem. Enfim, esses sintomas, eles não dá para a gente avaliar com o que eu estou falando aqui, pontos. Se tiver isso, se tiver esse desatento, ou então é hiperativo, é impulsivo, faz as coisas muito rápido, só vive correndo. Só alguns critérios não são suficientes para a gente taxar, para a gente diagnosticar uma criança com o déficit de atenção. A gente precisa de um conjunto, de uma avaliação multidisciplinar, de um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, de um psicólogo, de um fono, de um psicopedagogo, um relatório da escola, para a gente ter um olhar diferenciado da mesma criança, mas em áreas diferentes, para a gente entender como que essa criança está se comportando em lugares diferentes. E aí é possível que o neuropediatra ou um psiquiatra infantil faça então esse diagnóstico. Traçar um tratamento, um acompanhamento. Importante lembrar que esses comportamentos ou essas características precisam estar trazendo prejuízo para a criança em pelo menos uma área da vida dela. Para aí, então, a gente começar a avaliar com relação ao possível encontro aí do TDAH ou não. E aí, vamos para a inquietação. Como que a gente descobre se a inquietação está natural, está normal ou está devido a um transtorno? Né? É importante, sempre importante, que a criança tenha momentos sozinha, mesmo estando acompanhadas. A gente está na mesma casa, está no mesmo ambiente, mas não necessariamente aquela criança precisa estar com o pai aqui do lado, assim, faz isso, faz aquilo, brinca desse jeito, é assim que faz, agora acabou esse, vai para outra brincadeira. A criança precisa ter um momento sozinho, né? Porque ainda que a inquietude faça parte das características do TDAH, nós precisamos saber que a inquietude ou a hiperatividade não é o único requisito para o diagnóstico. Então, a inquietude pode ser algo natural da criança ou por alguma coisa que está acontecendo com ela naquele momento. Né? Como eu estava falando antes, não é bom que um adulto fique o tempo todo com a criança dizendo o que ele vai fazer, como que ela vai fazer, que brincadeira ela vai fazer agora. Por quê? Né? Que isso é importante, a criança ter o momento dela sozinha, que ela precisa de um momento para ela se concentrar. Ela precisa ter um momento consigo mesmo, que isso é uma excelente forma que vai aí favorecer a concentração da criança. Isso permite que ela possa construir aí as suas próprias conclusões, né? Integrando
toda a sua movimentação corporal, sua movimentação mental. Ela vai começar a elaborar isso. Então, ela precisa de um tempo sozinho com aquele brinquedo, manuseando, se é de encaixe, como que ela vai descobrir? Isso faz parte do desenvolvimento de estratégia, de planejamento. Então, se a gente fica o tempo todo dizendo para a criança, bota assim, é desse jeito, não faz assim, ela nunca vai ter uma experiência dela mesma construindo essas conclusões. O que é mais fácil para ela desenvolver essa questão de habilidade, de planejamento, de estratégia, né? Os jogos eletrônicos, por exemplo, eles são ótimos para concentração. Só que existe um problema com eles, que é o uso excessivo, né, dos jogos eletrônicos. E aí vai trazer uma série de situações, série de problemas aí para essa criança, para o comportamento. Né? O que é interessante da gente fazer com as crianças para auxiliar em relação a esse jogo de concentração? São os jogos de tabuleiro, dominó, dama, lince. Alguém conhece o lince aqui? É ótimo também para isso. Maravilhoso. É muito legal. E assim, precisa trabalhar a questão de figura e fundo, né? A criança olhar ali e ter o foco da figura é muito interessante, muito legal. Esse tipo de jogos podem auxiliar e ainda fortalecer o vínculo familiar, porque são jogos que a família pode jogar junto, né? Ou a mãe, ou o pai, ou o irmão, pode jogar todo mundo junto. Então, isso tem uma interação, um envolvimento aí, tanto da parte cognitiva dessa criança sendo desenvolvida através do brincar, mas também com relação à integração familiar, que faz toda a diferença, né, gente? Então, vamos resumir aqui rapidinho. A inquietação normal. O que causa uma inquietação na criança quando a gente já descartou a questão do transtorno de hiperatividade? O excesso de telas pode causar uma inquietação normal, né? Uma inquietação nessa criança. Sono. A criança que passa da hora de dormir, a criança com muito sono, ela fica muito inquieta, ela fica agitada, ela fica ali dando aquele trabalho, né? Outra coisa também que causa a inquietação numa criança, necessidade de ambiente aberto. Criança precisa de lugar aberto, arejado, lugar para correr, lugar para pular, só ficar dentro de casa. E aí a gente entra aí numa questão que é a quarentena, né? Que todo mundo teve que se trancar dentro de casa, e quem que mora em apartamento, para deixar as crianças aí. A gente tem aí relatos, eu tenho vários relatos. Hoje mesmo chegou um para mim de criança que tá extremamente irritada, tá inquieta, não para quieta, pula o tempo todo, porque ela não tá extravasando isso que tá dentro dela. Ela não está conseguindo gastar essa energia. Sabe que criança tem energia para gastar? E tem mesmo. Então, ir para um lugar aberto, uma garagem, um quintal, ou algum lugar que ela possa correr, que ela possa ter contato com a natureza, que ela possa ter contato com outro mundo que não seja dentro de quatro paredes, para poder aliviar aí essas tensões. E outra coisa também que traz uma inquietação ou que pode ajudar a acalmar a criança é a falta de atividade de concentração. Então, como eu falei, os jogos podem auxiliar bastante em acalmar essa criança que está muito inquieta, porque ela precisa se concentrar, ela precisa ter uma regulação emocional para prestar atenção naquilo que ela está fazendo ali, naquela atividade, e aí sim ela começa a se acalmar e começa a desfocar a sua atenção, a desfocar aquilo que está trazendo o prejuízo aí para ela. Deixa eu ver aqui que alguém falou. Esse momento de isolamento social, ele é extremamente complicado e delicado da gente
avaliar os comportamentos das crianças, né? Porque ficou todo mundo dentro de casa, o uso de telas ficou sendo utilizado aí tanto pelos pais como pelas crianças em maior tempo. Então a gente precisa aí, mesmo dentro de casa, e agora está tendo uma flexibilização, né? Mas mesmo dentro de casa, a gente criar aí estratégias de deixar a criança brincar. Aqui em casa a gente realizou aqui uma maratona. Nós colocamos vários copos no chão para as crianças poderem fazer pulos, né, salto. Pegamos a mesa, tiramos todas as cadeiras, colocamos ali como se fosse um túnel, e aí elas tinham que passar nos copos, pulando pelos copos, passar por baixo do túnel que era a mesa. Enfim, nós tivemos que criar aqui algum meio que elas pudessem correr, que elas pudessem ali ter aquele gasto de energia para ajudar a aliviar aí essa tensão. E aí nós falamos sobre as características, um pouquinho, né, das características do transtorno de hiperatividade para a gente conseguir diferenciar aí um transtorno da inquietação normal. E existe um outro assunto que eu falei no começo, que tem a ver também com essa questão do comportamento das crianças e com o que a gente está falando, que é sobre o tédio infantil. Sim, criança também fica entediada, vocês acreditam? Ficam sim. Para quem está chegando aí depois que eu comecei, essa live ela tem um material já pronto, o resumo dessa live já está pronto, pelo Instagram vai estar no link da bio lá, para você poder baixar e receber no seu e-mail, tá bom? No Facebook, a gente também está pelo Facebook, no Facebook ele vai estar disponível nos comentários aqui do vídeo, tá bom? Para vocês terem esse material guardado e aí precisar retornar a ele, vocês vão estar com esse material para vocês conseguirem guardadinhos com vocês, tá bom? Então vamos lá. Essa questão do tédio infantil, sim, criança também fica entediada. E vocês já viram uma criança entediada? Alguém já teve uma criança entediada ou só agitada? Fala aí pra mim, como é que tá as crianças aí dentro de casa? Tá tenso, né? Pois é. O tédio também é a criança agitada. Sim, a criança pode ficar chateada, pode ficar triste, mas também pode ficar muito inquieta por conta do tédio. A gente tem visto aí algumas crianças que têm apresentado na escola né? Criança que fica meio desanimada, fica para baixo, fica triste, entediada. Pois é um de 5 anos aí, né? Olha só, alguém aqui fez uma coisa que não tinha vontade, mas tem que fazer, sem vontade mesmo, é obrigada a fazer? Se já tiveram essa experiência, conta pra mim aí nos comentários. Sabe, a maioria das vezes, com relação ao tédio infantil, as crianças, elas estão envolvidas em muitas atividades. E aí nós vamos fazer aqui 2 momentos, tá? Um momento antes pandemia e pós-pandemia, né? Que aí a gente vai ter que avaliar aí as crianças nesses 2 aspectos, antes da pandemia e pós-pandemia. Mas assim, o que pode causar o tédio nas crianças? Primeiro, crianças que têm muitas atividades. Elas estão inseridas em muitas atividades. E aí eu falei, primeiro a gente vai ver antes pandemia e depois pós-pandemia, né? Claro. Porque elas ficam sobrecarregadas.
sabe? E aí, com muitas atividades para fazer, sempre tem aquela atividade que a criança não tem o prazer de fazer aquilo, esteja querendo fazer. A gente, na tentativa de nós pais, na tentativa de ajudar os nossos filhos no futuro, a se preparar, a estar prontos, a gente acaba colocando eles em muitas atividades. É inglês, é balé, é futebol, é natação, é capoeira, enfim, a gente coloca em várias atividades. Então a criança, tem dia que a criança fica mais fora de casa do que dentro de casa, né? Gente, eu tô falando antes pandemia, tá? Depois a gente vai falar o pós-pandemia. Então elas ficam entediadas, elas não têm um momento que é delas, um momento sozinha, sabe? Um momentozinho assim, quietinho. Brincar sozinho, de falar sozinho. Elas não têm esse momento. Elas precisam do momento, como eu falei no começo, do momento de brincar sozinha, de desenvolver ali as suas estratégias, as suas conclusões. Elas não podem ficar o tempo todo ligadas e tendo que produzir, sabe? Dar resposta, ser perfeito, fazer aquilo dali com a maior perfeição, tudo. Isso deixa uma criança muito entediada. E aí, como eu falei, ela pode estar fazendo aí alguma atividade, pode estar desenvolvendo alguma atividade que aquilo ali não está trazendo prazer ou não está fazendo sentido para ela. E se uma atividade não está fazendo sentido para a criança e não está deixando ela com aquilo dali com uma alegria, ela está fazendo ali com aquilo dali com o maior prazer, não adianta produzir. Por isso eu comecei essa parte perguntando para você se você já fez alguma coisa que não estava com vontade de fazer. O que acontece quando a gente faz uma coisa que a gente não está com vontade de fazer? A gente vai fazer, mas a gente não vai ser produtivo. Isso acontece com criança também, quando ela está inserida numa atividade que ela tem que fazer, mas que aquilo dali não está trazendo prazer, não está trazendo sentido para ela. Entende? E aí, vamos ver aqui o que causa o tédio infantil. O que causa o tédio numa criança? Como eu falei, agenda cheia de atividades extracurriculares. Antes pandemia, né? E depois, um segundo ponto aí que traz tédio nas crianças. Presença constante de um adulto tendo que orientar as suas ações. Como eu falei mais cedo, a criança precisa de um momento só dela, em que ela está descobrindo as coisas por ela mesma, trazendo conclusões daquelas ações dela ali, e não necessariamente precisando de uma pessoa que fale para ela o que ela tem que brincar, o que ela tem que fazer, como que ela tem que brincar, como que ela tem que encaixar, como que ela tem que arrumar. A criança precisa desse momento para se desenvolver sozinha também, de falar sozinha, de brincar com outra criança que não tem um adulto dizendo para elas como que elas têm que brincar. E um outro ponto também que traz o tédio infantil é o uso excessivo de equipamentos eletrônicos. E aí é computador, celular, tablet, televisão. A criança acaba ficando tipo que ela tá olhando aquilo dali, mas já não tá fazendo sentido para ela já tá ficando desgostosa daquilo dali, né? E nada disso brincar livremente. Ela precisa brincar livremente. Ela inventar as próprias brincadeiras. Um brinquedo que é para um determinado fim, ela usar aquele mesmo brinquedo para outra coisa, para outro tipo de brincadeira. Isso ela usar a imaginação, ela criar estratégia, planejamento, usar da criatividade, né? Ela precisa de um momento dela, até para ela começar a entender também que ela vai ficar sozinha por alguns momentos na vida dela e que ela vai ter que resolver coisas sozinha. Imagina, se você tem aí do seu lado
uma pessoa que o tempo todo está dizendo, não faz isso, não, agora é desse jeito, você já acabou isso aí, vem fazer isso agora, mas para fazer tem que fazer desse jeito. Você imagina a gente com uma pessoa do nosso lado fazendo isso o tempo todo? A gente não vai conseguir produzir, ou então vai fazer só o que a pessoa está querendo que a gente faça, não é isso? E quando uma criança até um adulto o tempo todo perto dela, dizendo para ela o que ela tem que fazer, como que ela tem que fazer, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai estar sempre esperando alguém para dizer para ela, para dar as ordens para ela, para dar o comando para ela. Então ela nunca vai ter a iniciativa, ela nunca vai ter aquela questão de pegar e fazer sozinha, né? A iniciativa mesmo. E aí, essa criança que está constantemente com essa dificuldade de autonomia, de se engajar sozinha em alguma atividade, alguma coisa que ela quis fazer, essa criança, ao crescer, ela vai ter uma séria dificuldade em escolher a sua carreira profissional, por exemplo. Porque elas estão sempre acostumadas a serem orientadas, coordenadas, a serem direcionadas. E quando ela vai se deparar numa escolha que tem que ser dela, de acordo com as habilidades dela, com o gosto dela, ela vai ter dificuldade, porque aí essa pessoa está do lado dela para dizer para ela o que ela tem que fazer ou não. Ou ela pode até ter, mas será que essa escolha vai ser de fato uma escolha boa nas suas potencialidades, nas suas habilidades, né? A sua carreira profissional vai ter a ver com isso ou vai ter a ver com a escolha que o pai, que a mãe fez para ela? Então, são pequenas coisas que a gente precisa estar de olho. Que não estou falando de deixar a criança sem atividade nenhuma também, que é o que aconteceu agora na pandemia. As crianças também estão entediadas, porque teve o uso excessivo das redes que eu falo, das telas, né, dos jogos, ficaram mais dentro de casa. Se a gente, adulto, temos um pouco mais de entendimento, né, conseguimos aí, na medida do possível, tentar compreender esse momento em que a gente está vivendo. A gente não consegue, muitos não conseguiram fazer o isolamento social 100%, porque já estavam ficando, teve gente falando, eu tô ficando maluca com isso, eu não tô aguentando mais, né? Imagina uma criança que não entende o que está acontecendo, que não tem noção do que está acontecendo, precisa se desenvolver corporalmente, ficar trancada dentro com todo mundo dentro. Olha a loucura. Elas vão conseguir desenvolver, elas vão conseguir ficar quietinha, paradinha, sentada no sofá ali vendo televisão? Não. Elas vão ficar entediadas, elas vão ficar inquietas. O sono vai ficar perturbado também. O apetite também vai ficar perturbado. Então, que a gente, como que está sendo o antes pandemia e pós pandemia? Algumas pessoas me mandaram mensagens que eu perguntei pelos stories, né? Fui perguntando aí como que tá, se você conhece uma criança inquieta, se você conhece uma criança que parece que tá ligada no 220, e teve vários depoimentos, teve vários algumas mensagens aí. Eu até anotei aqui algumas coisas. Teve criança, muito agitada, teimoso, desobediente, mas também muito esperto. Outra também, que parece que gosta de chamar atenção, está no centro de tudo, costuma ser implicante com os animais, quando se irrita, fica extremamente furiosa. Outra, não para ouvir, não olha nos olhos, não consegue ficar muito tempo fazendo a mesma tarefa. Isso tudo foi diante a minha pergunta: você conhece uma criança agitada ou uma criança inquieta? Eu tive uma pergunta: até que ponto pode ser considerado
né? Uma criança que não, até dormindo, não é agitada até para dormir. Tem alguma criança aí que é agitada também para dormir? Imagina ela acordada como que é. O sono, ele é afetado mediante ao dia que a criança teve. Então, o sono, eu vou falar dele numa outra live, mas rapidamente aqui, só para a gente sanar esse assunto que a gente está falando. O sono, ele precisa ter uma preparação. A gente precisa ter um momento em que a gente começa, como se a gente estivesse apertando gatilhos na criança, no cérebro da criança, para a gente começar a dizer para ele, o cérebro chegando a dormir. Como que a gente faz isso? Imagina, tá tudo uma agitação danada, todo mundo falando, todo mundo conversando, agora é hora de dormir. Deu a hora, é hora de dormir. Apaga a luz, desliga tudo, bota a criança deitada. Vamos pensar no nosso dia, na natureza, como que ela tem a ver com a gente? Olha só, quando começa a amanhecer, o dia começa a raiar, algumas pessoas elas se ligam com o dia. Então a gente olha para lá, o sol já está em cima, tudo bem, já está. Começa a entender que o dia está começando. Da mesma forma, ó, são 6h40 agora, né? Desde as 4h30, 5 horas, o dia começou a ficar mais escuro, apesar de hoje, pelo menos aqui em Rio Bonito, tá tudo fechado, né? Tá frio, tá chovendo. Mas a partir desse horário de 4h30, 5 horas, 5h30, o dia começa, o sol vai se pondo e a gente vai entendendo que é a hora de quê? Da gente ir para casa, para quem está trabalhando, da gente tomar o banho, da gente jantar, da gente ir relaxando e aí a gente vai chegar ao ponto de ir dormir. A mesma coisa, a gente pode produzir isso nas crianças também para auxiliar aí no seu sono. Porque a gente começa a indicar para ela que ela está indo para o momento de dormir. Então a gente começa a baixar as luzes, começa a diminuir as telas, apesar dos pais estarem vendo televisão. Mas começa a tomar um banho, a janta, conta uma história. Isso tudo vai dizendo, isso sempre na mesma sequência e na mesma ordem, porque a gente começa a dizer para ele, como eu falei, a gente começa a apertar gatilhos, como se a gente estivesse apertando gatilhos no cérebro da criança, para ele entender que está na hora de ir desacelerando até o momento de dormir. Por isso tem muitos conflitos na hora de dormir, criança chorando, criança gritando, que não quer dormir e se batendo, porque ela não teve um momento de relaxamento, um momento de preparação para aquele momento ali. E aí, se ela tem um dia, né, de que ela ainda está muito cheia de energia ali, ela de noite vai extravasar isso, perna para um lado, perna para o outro, batida de virada de um lado para o outro, isso acaba acontecendo. Então a gente precisa preparar aí para o sono, né, que é um dos afetados aí com relação à inquietação, que é o que a gente está falando aqui hoje, né, para deixar a criança mais relaxada, a criança mais tranquila, certo? Olha só, crianças que são estimuladas a criar, a inventar suas brincadeiras, né, a arriscar em suas ideias, com momentos livres de exploração do mundo, de contato com a natureza, contato com outras crianças, ou mesmo elas ficando sozinhas, mas sem aquela necessidade, como eu falei antes, do pai, da mãe, do cuidador, dizendo o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Isso é importante para esse desenvolvimento, porque elas vão criar, vão construir sozinhas o que é significativo para elas. E aí elas conseguem decidir, né, o que vai fazer ela se sentir melhor, o que dá prazer para ela.
E aí ela consegue se engajar mais nas atividades ou aquilo que você pode propor para ela e não impor ela, né? Isso. Aqui não quero dizer que a criança tem que só brincar, mas a gente precisa criar aí uma rotina junto com ela, e a partir dos 4 anos a gente já consegue fazer isso com uma criança, ela participar da criação da rotina dela, ela entender que ela tem um horário para ela acordar, o que ela precisa fazer quando ela acorda. Depois que ela acordar, ela vai ter um momento livre, mas tal horário, aí a gente pode começar a inserir a matemática, que é o uso do relógio, né? Ela começa a ver ali o horário, ela mesma pode programar o horário dela e entender que tal horário é a hora dela fazer alguma coisa, que vai ter momentos que ela vai ficar livre, mas tem momentos que ela precisa realizar algumas tarefas, ou ela tem alguns deveres, então isso é importante a gente deixar claro, e a partir, como eu falei, a partir dos 4 anos a gente consegue fazer isso junto com a criança. Criar eu vou trazer aqui para vocês como que faz essa construção desse relógio de rotina, que é bem legal. E quando a criança tem essa participação, essa cooperação na construção da sua própria rotina, não promete mais. Ela consegue estar mais responsável sobre aquilo dali que ela participou, que ela tá ali junto, construiu aquilo dali juntos, né? Então, para a gente encerrar aí, a gente precisa sempre estar perto das crianças, mas a gente não precisa estar em cima das crianças. É claro que a gente vai ficar olhando para elas, vai tirar todos os perigos, né? A gente não vai deixar ela se machucar, vai ter coisas que a gente vai falar, cuidado na hora de você brincar aí, isso pode acontecer. Ou então, ao invés de não sobe no sofá, sai do sofá que você vai cair. Ou então, brinca no chão, é melhor para você. Você não corre risco de cair, né? Brinca no chão que é melhor. Ou ao invés de sai de cima do sofá que você cria um conflito, você um atrito ali com a criança, e aí você vai achar que ela tá te afrontando, e não tá, ela simplesmente não tem essa noção de perigo com ela, então ela vai aí tá se arriscando porque ela tá se desenvolvendo, então ela vai ter os limites aí, querendo superar os limites, não é verdade? Então olha só, quando a gente vai falar sobre algumas atividades das crianças, eu anotei aqui para a gente ter como objetivo aí as atividades com as crianças, ela em emocional, trazer uma evolução, você perceber que aquilo dali ela está evoluindo, ela está aumentando os seus limites, as suas habilidades, a sua capacidade, e ainda envolver alegria e diversão. Se isso não tiver envolvido, ela vai ficar entediada, inquieta e não vai produzir, ela não vai conseguir evoluir nisso. Então é importante isso aí como parâmetro para a gente entender sobre esses comportamentos e saber lidar com eles, né? Como eu falei no começo, esse material ele fica o resumo, né? E com a gente entendendo um pouco o que está acontecendo com relação a TDAH, inquietação e tédio, que é o que a gente falou. Resumidamente, esse material ele foi produzido e já está disponível para vocês. Pelo Facebook vai ficar no link nos comentários. No Instagram já está lá o link da bio para vocês poderem participar, baixarem aí. Eu estou pensando no participar porque eu lancei um desafio hoje para as mães e tá lá também no link junto o desafio vitaminas, que eu tô fazendo um desafio de 25 dias para as mães. Então se você ainda não viu, vai lá no meu no feed aí, rola aí no feed do Facebook, do Instagram, que vocês vão ver esse desafio e eu quero ver vocês lá. Vai começar na segunda-feira, tá bom? Então esse foi o nosso assunto. Se teve mais alguma dúvida,
Se ficou alguma coisa, passou alguma coisa que você queria perguntar, ainda dá tempo aí, pode mandar aí nos comentários. Inquietação, tédio e TDAH. E a gente pode estar falando aí, a gente tem mais alguns minutinhos, já está encerrando. E pode mandar também para mim algumas sugestões daquilo que você quer ver por aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Pra gente poder falar e trocar, né? Porque a ideia dessas lives é a gente aliviar, a gente entender o desenvolvimento infantil, a gente saber o porquê que as crianças agem de determinadas maneiras e a gente também. Porque muitas vezes a gente coloca, tirando esse exemplo que a gente está falando aqui hoje, as atividades, matricula ela em várias aulas. E será que E aí eu posso mexer aqui, posso acabar mexendo numa ferida aqui, vou correr esse risco será que isso está sendo importante de verdade para a criança? Está sendo prazeroso para ela? Ela está produzindo isso? Ou é alguma coisa que tem relação a mim, como mãe ou como pai? É uma frustração que eu tive e não consegui fazer. E aí ele tem que fazer, mesmo não gostando, que aquilo é importante, mas porque eu não consegui fazer. Então, é importante a gente pensar sobre essas questões, né? Entender se está fazendo sentido para essa criança ou se está mais ligado com a minha vontade como mãe, né? As minhas questões como mãe, sobre aquilo que faz sentido para mim e não para ele. E aí eu venho falando aqui várias vezes sobre os perfis, né? Eu tenho feito aí as minhas orientações, todas as minhas publicações aqui nas redes, com relação a essa questão da orientação de pais com relação aos perfis comportamentais. Seu perfil, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem suas características e a gente precisa agir para a gente potencializar aí essas habilidades e ajudar a desenvolver outras habilidades e não obrigar as pessoas a fazer, as crianças fazerem coisas que elas não querem fazer porque elas vão fazer sentido para mim e não para elas. Certo? Entendem? Vamos lá, mais alguma pergunta? Eu já falei aqui de algumas coisas que já foram postas aqui nos comentários. Eu vou encerrar, né, gente? Porque o Instagram e o Facebook vai, me cortar, porque tem tempo. Tá bom? Então, semana que vem eu espero vocês aqui na quarta-feira, às 18 horas, pra gente trocar essas ideias, pra gente conversar mais, tá bom? E fica ligado aí, porque eu tô colocando vários assuntos, várias coisas aí pelo Facebook afora, pelo Instagram afora, pra gente poder ir combinando as nossas conversas. E, mais uma vez, cursando Desafio Vitaminas, procura lá que você vai entender do que eu tô falando. Espero vocês. Segunda-feira vai começar e depois que começar o desafio, não pode mais entrar. Vai ser pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Então, um beijo para vocês. Bom estar com vocês mais uma vez. E até semana que vem na nossa próxima conversa de mãe, tá bom? Tchau!